prefira a saúde. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. As pessoas chegam, né, muitas vezes para tratar na acupuntura, na terapia, depois de, cara, muitas vezes estar tomando remédio há anos na vida. Muitas vezes ter passado por muitos processos, frustrações, angústias, muitas coisas que tudo bem. Às vezes a gente não se conheceu no momento antes, você não conheceu uma pessoa que podia te ajudar. Mas muitas vezes é pela falta de realmente buscar um caminho que vá de fato te ajudar. E sim, eu entendo que a cultura e a medicina ocidental, elas criam uma forma, pensamento muito grande no nosso estilo de vida. Moldam muito como a gente pensa no que é se cuidar. E muitas vezes isso cria determinados ciclos repetitivos, cara, que só te colocam em mais remédios, em mais problemas mentais, em mais frustrações. Não dá mais pra gente ficar achando, né, que não tem interferência na sua vida, em como você é, naquilo que você vai pensar, naquilo que você vai construir na sua vida e ficar tomando um determinado tipo de remédio. Não estou generalizando, entendo que tem muitas situações que, cara, beleza, você vai tomar ali seu remédio, tá, tudo bem, eu entendo. Situações muito específicas, de algumas alterações psíquicas que você pode, muitas vezes, recorrer a esse tipo de situação. Mas uma coisa eu te falo com certeza, na maioria dos casos, se não mais de 90% dos casos, é possível você buscar alternativas que te tirem desse ciclo. E muitas vezes, se você ainda assim acabar iniciando o uso de algum remédio, por exemplo, tudo bem, você utilizou aquela ferramenta para poder sair de uma determinada situação, mas saia disso rápido. Porque eu, nos meus mais de 10 anos de atendimento, já como profissional da medicina chinesa, eu percebo que esse ciclo, ele não muda. E o problema é que quando você começa a tomar um determinado tipo de remédio, você começa a causar determinadas alterações no seu comportamento, tá? Por causa das alterações bioquímicas que causam no seu corpo, nos órgãos, no funcionamento dos órgãos, que mudam, obviamente, a maneira que você pensa, tá bom? Então, eu sou Renan Malassisi, sou acupunturista, sou terapeuta, idealizador do programa PISA, que é o Programa de Implementação à Saúde Autônoma, tá? Que serve, inclusive, muitas vezes para pessoas que estão, cara, cansadas de sair desse ciclo repetitivo. Hoje a gente tem, sim, vários trabalhos incríveis de várias pessoas aí que eu tenho conhecido, que têm trabalhos, né, muito bons nessa linha, e essa é uma das minhas especialidades, então resolvi criar o programa PISA exatamente para a gente poder sair dessa angústia, sair desse sofrimento de você parece que toda hora está tentando fazer alguma coisa. E que hora que você consegue? E que hora que você de fato se prioriza para colocar alguma coisa em primeiro lugar na sua vida? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui falando um pouco de um caso, né, específico, mas assim, como muitos, não é nem de uma pessoa específica. Mas eu comentei, pegando esse exemplo dos remédios, porque hoje esse é um ponto que é muito forte na nossa sociedade. Isso é algo que afeta muito as pessoas. É muito naturalizado. É muito naturalizado o você se cuidar, entre aspas, tomando um determinado tipo de remédio. Muitas vezes as pessoas chegam para começar um tratamento por diversos motivos. A pessoa pode estar com questões emocionais de diversos tipos, variadas, pode estar com insônia, pode estar com enxaqueca, pode estar num momento da vida muito difícil, ou só num momento difícil, entre aspas, no sentido de já aquilo ter ficado totalmente automático na vida dela. Eu pergunto para as pessoas assim, há quanto tempo que você toma esse remédio aí, para pressão alta? Ou para depressão? Ou para ansiedade? Às vezes a pessoa fala, tem 5 anos, tem 10 anos, tem 20 anos que eu tomo esse remédio aqui. E aí quando você fala assim, e por que você começou a tomar? Tem casos, muitas vezes, que a pessoa nem lembra o porquê que ela começou a tomar aquele remédio. E aí você fala, e por que você continua tomando esse remédio? Ah, porque eu tomo. Entendeu? Então, tá na hora, gente, da gente conseguir trazer essa força pessoal pra gente, de saúde, né? Persistir na saúde. Saúde se constrói. Saúde é uma coisinha pequena que você começa a fazer no seu dia a dia. Por exemplo, quando você tenta mudar algum hábito, né? A gente fala muito disso, né? Que é muito difícil mudar um hábito, muito difícil mudar uma situação, muito difícil mudar alguma coisa. Tá, e que hora que você vai começar a tornar isso um pouco mais fácil? Beleza, tem momentos da vida que te pega mesmo, cara, na curva ali, você não consegue fazer as coisas, né? E você tem uma rotina ali que de fato tá o caos. Tem mesmo. Mas muitas vezes, em grande parte das vezes, esse caos tá por conta que você vai se desorganizando. Você vai entrando nos movimentos e não percebe. E aí a sua vida vai ficando um caos. E aí você começa a entrar num ciclo, né, de procrastinação, de coisas que você não consegue fazer, de coisas que te geram ansiedade, aí você culpa alguém, você fala alguma coisa que é por conta disso, por conta daquilo. Cara, então assim, a gente precisa entender, existe uma necessidade da gente reaprender a como se colocar em primeiro lugar. Isso é uma coisa, nos tempos atuais, né, inclusive no que eu vejo, né, principalmente no meu mundo aqui, está extremamente necessário. A gente conseguir retomar essa força, acreditar, reaprender coisas que fazem bem para a sua saúde, que fazem bem para você. Então, assim, eu posso falar que essas coisas que todo mundo já sabe, né, de se cuidar, de
de se alimentar, de se exercitar, de você ter algo de uma forma equilibrada na sua vida. Então todo mundo já sabe disso, mas a questão sempre é, por que a gente não consegue fazer? Por que sempre entra uma coisa na frente que é mais prioritária na sua vida? Que na verdade não é prioritária, entende? Então, eu estava assistindo até uma aula esses dias aí da Lucilena Galvão, de um curso, né, que ela deu, falando sobre um autor, e ela estava explicando sobre o que o autor denomina de resistência, né, falando que sempre vão existir muitas formas de resistência na vida para que você não faça aquilo que você precisa fazer. Então, quando a gente fala assim, então vou mudar minha rotina, eu quero começar a me cuidar, eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar aqui meu hábito, e aí você coloca um monte de coisas para fazer, coloca um monte de coisa para melhorar, para fazer, então é óbvio que você geralmente vai se frustrar, porque você não consegue fazer aquelas coisas todas. E por quê? Primeiro porque muitas vezes é uma mudança muito brusca para você. E isso na medicina chinesa afeta um movimento específico dentro do fígado, que a gente chama de vento, que caracteriza uma mudança muito brusca no seu movimento. Se você está num lugar que está muito quente e você vai para um lugar muito frio, isso dá uma mudança muito brusca. Se você está num lugar que está muito frio, vai para um lugar muito quente, isso gera uma mudança muito brusca. Se você está andando na rua, de boa, está atravessando a rua e vem um carro e quase te atropela, isso te dá um susto. Não é uma coisa que segue, por exemplo, um movimento do ciclo circadiano no dia, que segue uma linearidade, né, de começo, de expansão, de recolhimento, de fechamento, tá? Então isso afeta esse movimento do fígado, que serve para organizar esse fluxo natural das coisas, esse fluxo contínuo das coisas que a gente tem. Então toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, a primeira coisa é que a gente precisa mudar uma coisa por vez. A medicina oriental, vocês sempre vão ouvir falar disso. Na medicina clássica, né, chinesa, por exemplo, se fala muito da importância do vazio, exatamente para que você possa se reorganizar e através dessa reorganização você conseguir dar o primeiro passo de novo. Aí você se esvazia de novo, aí você dá mais um passo, aí você se esvazia de novo, aí você dá outro passo. Porque se na hora que você menos percebe, já desorganizou tudo. E você nem conseguiu perceber aonde que saiu esse ponto da curva. E um outro ponto, na verdade, né, esse que é mais importante, eu diria até do que esse, é que quando a gente vai mudar alguma coisa, a gente precisa ter paciência, certo? E junto com esse silêncio, entender que você precisa mudar mesmo um pouco do seu modelo mental para fazer essas coisas. Não tem jeito, gente. Então a gente precisa aceitar isso de uma vez por todas. Estou aqui num bate-papo aqui bem espontâneo com vocês, né, compartilhando aqui assuntos que circulam no meu dia a dia muito. Né, estudo muito isso, acompanho muitas pessoas, né, então é muito bom poder compartilhar um pouco disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala assim, tá, então a gente precisa mudar o modelo mental. Então muitas vezes, aí já tem uma galera que às vezes ainda está muito naquela do mudar o mecânico. Beleza, mas já tem uma galera que sabe desse lugar, né? Fala, não, mas peraí, mas eu já sei disso, eu tenho que mudar esse lugar mental. E você fala, e por que eu não mudo? Então continua voltando sempre para esse mesmo lugar. Aí você fala assim, cara, a gente tem que retomar uma simplicidade de encontrar o tempo que você precisa para realmente se ouvir, para realinhar, para esvaziar, como eu falei agora há pouco. Simples. Simples assim. Então é claro, a gente pode tem exercícios, mecanismos, formas de organizar isso, que inclusive são coisas que a gente trabalha no programa, né, do PISA, que eu vou até deixar aqui para vocês, né, um formulário aqui, para quem quiser conhecer, eu vou entrar em contato com vocês também. Mas o ponto principal é aceitar a simplicidade. Uma frase que sempre vem muito na minha cabeça, assim, é aceitar a profundidade da simplicidade. E isso é uma coisa que muitas vezes eu trago para a minha vida, tá, gente? Para a minha vida, principalmente. Porque eu, que vivo imerso, né, nos estudos e, enfim, conhecimentos da medicina oriental, percebo como isso se depara na minha vida o tempo inteiro. E quantas vezes eu já errei nisso, né? Quantas vezes eu já errei e falei, cara, e aí vem aquela coisa de novo, nossa, aquela cobrança, meu, peraí, eu já sei disso. Então, a gente não pode ter esse lugar como uma coisa que é fixa. Como você assim, então agora eu mudei isso aqui, beleza, vou resolver meu problema. Porque essa expectativa vai te frustrar, você pode ter certeza. Por quê? Porque um dia tá frio, um dia tá calor, um dia tá ventando, um dia alguém fica doente, um dia outra coisa acontece, um dia o seu trabalho muda, os seus sentimentos mudam, você oscila, você tá num determinado momento da vida, você tem um foco maior numa coisa, depois você tem outra. Então tudo isso vai interferir nessa mudança que você tem que fazer de você. Então isso é constante. É constante e é aos poucos. Então, mais vale uma coisa, gente, uma coisa de verdade, uma coisa que você pegue e faça todo santo dia da sua vida, mediante algo que você quer ter, determinada disciplina, que você quer construir, do que você ficar toda hora tentando se reorganizar, toda hora tentando se encontrar. Faz sentido isso para vocês? Então, até coloca aqui, já quero saber de vocês, coloca isso aqui nos comentários que eu quero entender
como é que isso está chegando para vocês. Sei que vai ter gente que às vezes não vai gostar, né, que não vai entender direito, mas tenho certeza que vai ter uma galera que vai curtir esse tipo de conteúdo e que está buscando isso na vida, está buscando esse tipo de melhora, tá? Então esses são alguns desses pontos principais para a gente poder trazer e eu queria reforçar isso com o que eu falei no começo. Construir saúde, construir, né, esse entendimento, persistir na saúde. E quando eu falo saúde, é óbvio que é a sua saúde física, é a saúde mental, porque saúde é você estar bem para fazer as coisas que você quer. Não tem como você dissociar isso. Não tem como você, mas essa pessoa aqui, ela não cuida da saúde dela e é super bem sucedida no profissional. Será? Como é que ela está dentro dela? Você realmente sabe como é que ela está se sentindo dentro dela? Então a gente precisa ter esse lugar de paciência, de humildade, de reencontrar o silêncio, para a gente poder construir essa caminhada que tanto aflige, né, as pessoas, tanto aflige todos nós, que parece que estamos numa busca gigantesca para tentar melhorar e para tentar fazer alguma coisa, porque eu tenho certeza que vocês aí todos estão tentando melhorar também, assim como eu, mas isso vira um processo angustiante, isso vira um processo de ansiedade. E isso não pode acontecer, porque dessa forma a gente não vai conseguir encontrar as coisas que a gente quer, tá bom? Então, que essa mensagem possa ficar aí para vocês, dentro de uma coisa que tenha feito mais sentido para vocês, eu já fico satisfeito, fico feliz. E bora construir essa caminhada juntos para quem tiver esse interesse. Vou deixar o link aqui embaixo, mas também já compartilha esse vídeo com quem curte nesse tipo de assunto, mas mais aprofundado também, para refletir um pouco sobre a vida, né? Para parar, sabe que está buscando sair do automático, tá bom? E vamos junto nessa caminhada. Oriente-se com o Oriente.